Então, bora. Gente, mais uma aula sobre histórico de zona, tá? Hoje vamos, assim como na turma da manhã, vamos utilizar aí, vamos utilizar essa aula para revisar, exercitar bastante e no final tirar algumas dúvidas aí, tá? Vocês mandarem para mim e eu responder ao vivo aqui. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o option aqui rapidinho. Então, vamos ver como é que vai estar esse gráfico agora à noite, né? Hoje tá ruimzinho. Bora ver. Então vamos lá. Aí, foi geral, tá vendo? Show. Falem no chat aí pra mim, galera. Tá dando pra ouvir de boa? Estão vendo a tela de boa? Tá tudo ok? Fechou, 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 fechou. Top. Vamos lá. Rapaz, então, vamos utilizar essa aula para exercitar bastante, tá? Sobre o histórico de zona. É, E depois, após a aula, vamos tirar algumas dúvidas, tá? Que o pessoal ainda tem. E é aquilo, isso aqui é a mesma questão do traçamento. São dois fatores muito importantes, tá? Na questão do operacional, né? Então, se for necessário aí 50 aulas para revisar, até todo mundo entender realmente, será feito 50 aulas, entendeu? É algo muito importante mesmo. E influencia muito no operacional, tá? Precisamos realmente saber e dominar, tá? Muito mais que saber, precisamos dominar essa questão, tanto traçamento, quanto histórico de zona, quanto os gatilhos que vão ser passados futuramente, entendeu? Então, vamos para cima, tá? A princípio será a última aula, tá? Vamos tirar bastante dúvida. Logo após, como eu me lembro, vamos mandar os exercícios de histórico de zona, tá? Já pode até tirar uns prints aí, tá? No gráfico. Separa aí em 1 minuto mesmo, o gráfico traçado. E aí depois vamos mandar lá no grupo pra galera exercitar e amanhã mandar as respostas, tá, rapaz? Eu iria ter mandado antes já, mas preferi aguardar essa aula, tá? Pra revisar mesmo, a mais ainda com vocês, tá? Então, vamos lá, vamos pra cima. Sem mais delongas. Seguinte, galera, vamos ver o que tem aberto aqui. Olha que agora à noite tem poucas paridades abertas. O gráfico não tem nem histórico isso aqui. Realmente fica complicado. Hum. Tem que tirar print amanhã. Um gráfico muito tendencioso. Não tem nem como traçar. Vamos ver aqui se a gente consegue se salvar nesses outros aqui. Aqui já está menos pior. Notepad. Tendencioso também. Então, galera, vamos ter aqui para estudo aqui rápido, somente o Euro Japão e o GBP Japão, né? Infelizmente, por causa do horário. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma revisada rápida aqui. Como só tem duas paridades, não adianta a gente ficar marcando, vendo histórico de zona e remarca, vendo histórico de zona de novo da mesma paridade, porque vai ser a mesma coisa, tá? Então, vamos revisar aqui, tá? Bem profundamente essas duas paridades e depois utilizar o restante do tempo aí para tirar dúvidas, tá? No chat com a galera. E assim que finalizar as dúvidas, a gente já finaliza a aula e vamos remarcar essa aula aí para sexta, tá? Mas vou dar aula aqui agora.
normal, tá? Só que como só tem duas paridades, eu acredito que não é o suficiente ainda, beleza? Então vamos explorar essas duas paridades que tem aqui, né? Porque, tipo assim, ó, não sei se, vamos ver se vocês concordam comigo. Abri o EuroSD aqui, não tem nem como traçar, não tem nem histórico de zona, porque está muito tendencioso. Correto? Vocês concordam comigo? Fala no chat aí. Se eu tô errado, vocês podem me corrigir, galera. Entendeu? Realmente não tem o que fazer, tá? É por causa do horário mesmo. Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, tá? Vamos ver outra paridade que é o AutoCAD. Olha só, a mesma coisa. Só que ao contrário do USD. Tendencioso para cima. Tem nem onde marcar, beleza? Mas tranquilo. Vamos fazer aqui no Euro Japão e no GBP Japão. E o Euro Japão é pouca coisa aqui ainda, só aqui na frente mesmo. Mas tranquilo, vamos aproveitar aqui, né? Se já ficaram esperando aí até tarde. Então vamos lá. Rapaz, Euro Japão aí, bota em 15 minutos, tá? Bota em 15 minutos. Vou fazer o traçamento rapidinho que vocês copiem, tá? Já passamos do módulo de traçamento, acredito que todo mundo já tenha aprendido. Tá de boa, né? Então já vou fazer aqui para agilizar. Aí, pronto. Foi? Façam aí, galera, rapidinho. Bora, galerinha. Copinha aí. Foi? Jogue um minuto. Virou trações já? Beleza. Gente, vamos exercitar daquela mesma forma da aula passada, tá? 5 minutinhos aí para vocês analisarem zona por zona, tá? Verificar se a zona estiver respeitando mais para suporte, bota ela a linha de verde. Se estiver respeitando mais para resistência, põe ela de vermelho, tá? E aí logo eu já venho por cima corrigindo, beleza? Então bora. 5 minutinhos aí, tá liberado. Bora, galera, meter ficha.
Bora pra cima, rapaziada? Conseguiram aí já? Vocês já marcaram o histórico, já revisaram? Top? Podemos prosseguir? Bora lá então. Gente, primeira linha aqui, tá? Começando sempre pela primeira linha aqui de cima. Vamos lá. Aquela pegada. Quando eu falar resistência, quer dizer que o preço bateu e retraiu, né? Como resistência, correto? O preço bateu e retraiu, deixou pavio na linha de cima, beleza? Quando eu falar suporte, porque o preço bateu e retraiu, mas como suporte, beleza? Vocês já sabem, né? Vamos lá. Então, aquela contagenzinha, né? Ó, resistência, resistência, tá vendo que o preço somente respeito, tá? Isso aqui, ó, rapaziada, de chegar perto ou romper, depois descer, não considera respeito, tá? O respeito é o preço bater na linha e retrair. Fechado? Isso. Preste atenção nisso, beleza? Vamos lá. Resistência, resistência. Ó, não encostou, não conta. Suporte, suporte. 2 a 2. Suporte, não encostou, não conta. Resistência aqui, ó, verdinho. Tá vendo? Pouca coisa, mas respeitou, tá? Suporte, suporte, suporte. Suporte. Suporte, suporte. Suporte, suporte. Resistência, resistência. Ó, aqui só rompimento não conta. Beleza? Ó, não encostou. Suporte. Aqui só rompimento, suporte, suporte, suporte. Resistência. Só rompimento, resistência. Resistência, suporte, 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 só rompimento, suporte, suporte. Pô, acredito que a gente nem. Ó, suporte aqui atrás. Nem tem mais histórico de zona, mas nitidamente a gente consegue ver, né, que no primeiro, na primeira linha, muito mais toque respeitando, né, o preço batendo e retraindo como suporte do que como resistência. Correto? Então, botamos a linha verde, tá? Vou abrir o chat aí, vocês concordam comigo? Fala no chat aí. Primeira linha, suporte. Concordam? Certo? Beleza. Vamos lá. Nitidamente, né, rapaziada? Muito mais toque como suporte que como resistência. Aqui. Suporte, 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 suporte. Tá? Resistência, resistência. Suporte, resistência, resistência. Aqui não encostou. Resistência, suporte, suporte. Resistência, suporte, resistência, suporte, 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 resistência, suporte, resistência, 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 suporte, suporte, resistência, suporte, 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 resistência, resistência. Gente, novamente, tá? Parece estar acirrado, mas não. Se a gente for parar para ver, é muito mais respeito como suporte do que como resistência novamente, tá? Muito. Se sobressai muito. Muito mais consolidado também, forma uma consolidaçãozinha como suporte e não como resistência, beleza? Então vamos lá. 2 zonas de suporte já. Vamos para a próxima. Ó, resistência, resistência, suporte, resistência, suporte, suporte, resistência, resistência, suporte, resistência, resistência, suporte, suporte, resistência, 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 resistência. Por enquanto nada encostando. Resistência, resistência, suporte não para o rompimento, suporte, resistência, 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 resistência. Beleza, ó, última linha respeitando muito mais como resistência, tá? Pra vocês verem, galera, como foi tudo ao contrário, né? Aparentemente, né? Normalmente o pessoal fala que a resistência sempre fica lá em cima e tal.
Porém, aqui a gente analisa zona por zona, né? Normalmente o pessoal falaria que isso aqui é um suporte, né? Mas analisando o histórico de zona, a gente consegue ver aí que o respeito está muito maior como quando a linha vira resistência, né? Então, temos aí duas zonas de suporte e uma zona de resistência, correto? Bacana. Todas respeitando muito bem, o preço batendo e retraindo muito. Isso é ótimo, tá? Então, beleza. Fala no chat, galera. Vocês acertaram? Como que foi? Deu bom? Filme? Boa, boa. Errou uma, tá tranquilo. Só acertar agora. No caminho da Porsche. É isso aí, galera. Vamos pra cima, tá? A do meio eu coloquei bipolar. Neutra, né, mano? Pode crer. Tranquilo. Então, rapaziada, tá? Duas zoninhas de suporte, uma de resistência. Vamos lá pro GBP JPY. Ó. Bota em 15 minutos. Né? Vamos fazer um traçamento aqui rapidinho, tá? Copiei meu traçamento rapidinho. A gente economizar tempo, tá? Ó, faz a projeçãozinha, beleza? Aí, show. Ó, bacana. Bora? Façam aí rapidinho. Copiem rapidinho. Bora? Copiarem o traçamentinho. Põe um minuto. Bora? Foi? Ó. Beleza. Vamos lá. Bora, rapaziada. Deixa eu só ver uma parada aqui. Não, tranquilo. Vai lá. 5 minutinhos aí, tá? Para vocês verificarem novamente aí zona por zona. Eu já venho corrigindo, beleza? Bora.
Bora, rapaz? Vamos lá? Liçãozinha? Vamos lá. Começando aqui pela primeira linha, a contagem, né? Não tem mistério. Vamos lá nessa pegada, tá? Vamos lá, rapaz? Resistência, 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 suporte. Resistência, suporte, suporte. Suporte, 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 suporte. Resistência, resistência, suporte. Resistência, 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 suporte. Rompimentos, suporte, suporte, rompimentos. Suporte, resistência, suporte. Suporte. Então, novamente, tá? Já era esperado também, porque esses dois pares fazem correlação com o iene, né? JPY. Então, suporte, tá? Segunda linha. Bom, primeira linha respeitando muito mais para suporte do que para resistência, correto? Muito mais toques, né, batendo e retraindo como suporte do que como resistência. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Foco, tá? Foco agora. Preste atenção. É o seguinte. Calma aí, rapaziada, rapidinho. Deixa eu só beber uma água aqui. A garganta secou. Pronto, galera, vamos lá. Linha do meio, tá? Presta atenção aí. Ó, começando aqui, tá? Resistência, só chegou perto. Resistência, resistência, resistência. Resistência, nada. Resistência, resistência, resistência. Tem um toque, tem um toque. Suporte, suporte. Eu já vou. Suporte, suporte aqui atrás também. Suporte, suporte. Mandei uma mensagem ali. Vamos lá. Resistência, 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 resistência. Suporte, suporte, resistência. Resistência, resistência, suporte. Nossa. É aqui que vocês precisam tomar bastante cuidado, tá, rapaziada? É aqui, tá? Esses aqui que chegam bem perto, mas não encostam. Então, é sempre legal quando você, tô olhando a zona do meio. Dá o zoom na zona do meio, tá? Para vocês enxergar bem de perto, beleza? Mas tá de novo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Zona do meio. Resistência, 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 resistência. Tá? Nada, resistência. Ó, chegou perto, mas não encostou, então não conta, tá? Mesmo que, mas é zona de suporte, é zona de. Gente, quando a gente está olhando o histórico de zona, a gente precisa da maior perfeição possível, tá? Então, não encostou, não conta. Resistência, 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 tá? Resistência, suporte, 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 suporte. Resistência, 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 resistência.
suporte, suporte, resistência, resistência, suporte, resistência. Suporte, resistência. Suporte, resistência, suporte. Ó, e ficou tendencioso. Gente, essa zona do meio aqui a gente pode considerar neutra, tá? Tá tendo bastante toques como suporte e bastante toque como resistência também, tá? Tá bem, bem distribuído essa questão de respeito, tá? Bem distribuída essa questão de respeito tanto para suporte quanto para resistência. Caramba. Beleza? Então, podemos deixar neutro, né? Porque... Vamos ver aqui. Ó, e nem tô levando em consideração esse que chega perto, né? Ó, cadê? Tem outros aqui que chegam perto, mas a gente não conta, tá? Contando só os que encostam mesmo, ainda fica bem acirrado ali, né? Aqui. Agora a última ali. Então, quando é neutro, tá? Quando é neutro, deixa amarelo mesmo, beleza? Vamos lá. Agora aqui a última linha. Ó, resistência, resistência, suporte, suporte, suporte. Não encostou, não conta. Resistência, 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 suporte, suporte, resistência, suporte, resistência, resistência, suporte. Aqui no verde, suporte, no vermelho nada, tá? Porque nem encostou. Resistência, 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 suporte, 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 resistência, 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 resistência. Então, uma grande consolidação aqui com uma resistência, tá? Suporte, e aí vem a consolidação. Nitidamente, não preciso nem falar para vocês, né? Respeitando muito mais como resistência, né? Muito mais toque como resistência, beleza? Não tem nem dúvidas. Tanto que quando é resistência, fica bem consolidado na resistência mesmo, e suporte são poucos toques, né? Então, uma zona de suporte, uma zona neutra, que a gente pode pegar tanto para o back de alta quanto de baixa, né? E uma zona de resistência que a gente pega só para o back de baixa. Rapaziada, mas na zona neutra aqui, o que eu faço, tá? Normalmente é o seguinte, o que eu faço é o seguinte, é, eu entro sempre a favor da macro, tá? Ah, tá respeitando tanto para resistência quanto para suporte? Beleza. Mas vou tentar filtrar a entrada para pegar a favor da macro. Se a macro tá de baixa e tá neutra a zona, eu vou filtrar para pegar só o back de baixa, entendeu? A favor da onda do mercado. Fechou? É basicamente isso, tá? Como é que vocês foram aí? Fala no chat aí. Acertaram? Deu bom? Já peguei pro back de baixo ali, os caras estão voando. Demorou. Bastante gente acertou. Top.
Vamos lá, vamos tirar algumas dúvidas. Vamos lá. Gente, então pensem nas dúvidas que vocês têm aí, que eu vou liberando o chat, travando o chat para vir uma de cada vez, beleza? Para não encher de uma vez só. Foi alto, ó. O que foi? Vamos lá, rapaz, presta atenção aí, vou abrir o chat. Mandem aí dúvidas, podem mandar. Vamos lá. Ó, já vieram três aqui, tá? Deixa eu abrir aqui novamente. Bora. Foco total aqui agora. Se não tocar, mas ficar um ou dois pips da linha, posso considerar respeito? Renatão, quando a gente está falando de histórico de zona, verificando zona por zona antes de operar, não considera, tá? Porque a gente precisa da perfeição. Agora, quando for operar depois na prática, tá? Já tendo elaborado um histórico de zona, a gente, pô, vou entrar aqui, deixa eu ver se deu uma, como que tá essa zona consolidada e tal. Principalmente quando a gente for aprender Godline lá na frente, que é as zonas de consolidação, aí a gente considera consolidação sim, tá? Mas na hora de marcar ou de verificar realmente o histórico de zona, não, tá? Duas dúvidas. Ontem você marcou uma linha que respeitou muito bem como suporte e resistência, podendo operar as duas situações. Caso a linha não esteja respeitando nem como suporte nem resistência, naquela linha a gente não opera. Então, Uriel, pode haver zonas que estejam com pouco histórico de zona, pouco respeito, tá? Mas não existe a possibilidade de a gente marcar uma zona e não estar respeitando como suporte nem como resistência. Sempre vai estar respeitando mais um do que o outro, tá? É, Notei também que na marcação, se o pavio não tocou na linha, você não considera. A minha dúvida é se podemos contar aquele pavio, pois às vezes a vela deixou grande retração, mostrando grande força. Então, irmão, na hora de especificar o histórico de zona, igual eu expliquei agora por último, na hora disso não, tá? É, mas na hora de operar, a gente pode considerar como consolidação sim, beleza? É, Se a diferença de toques for de 5 toques, posso marcar como zona neutra? Marcos, não, mano. Se tá tendo mais toque de respeito para suporte, 5 toques a mais de respeito para suporte do que para resistência, tá respeitando mais para suporte, né? Vamos lá, rapaziada, abrir mais algumas dúvidas aqui. Vai lá. Foi. Deixa eu carregar aqui.
Vamos lá. Ah, pensando, quando o corpo da vela termina em cima do traçamento, eu considero rompimento ou respeito? Se o corpo terminar em cima, não a vela, desculpa, e não o pavio, é rompimento, beleza? Sobre, algumas vezes você contou como suporte o Kendo que rompeu, só com pavio. Em outro momento marcou como resistência o pavio que rompeu. Não entendi, Osmael. Não entendi, irmão. Não consegui entender essa pergunta, meu rei. Me manda mais especificado lá no WhatsApp que fica melhor, tá? Não consegui entender mesmo. Pai, quanto tempo mais ou menos volto para ver o histórico? Então, Pedrão, dá para aqui, ó, rapaziada, olha a minha tela aqui, ó. É papo de, ó, uma, duas, três, umas quatro puxadas para trás já é o suficiente, beleza? Quatro, cinco puxadas para trás. Depois de quanto tempo tem que olhar novamente a zona? Então, rapaziada, a gente só vai verificar o histórico de zona novamente quando a gente refazer o traçamento, tá? A gente fez um traçamento aqui, o histórico de zona dele é esse. Se a gente for refazer o traçamento, aí tem que refazer a análise de zona, beleza? Quando a zona é contra a macro, o que levar em conta? Histórico de zona muito forte e movimentação do candle, tá? A gente vai aprender mais pra frente isso. São outros gatilhos, tá? Atento aí, rapaziada. Bora. Mais perguntinha. Se nos últimos 8 toques só estava sendo respeitado como suporte e mais atrás é considerado mais toque como resistência, eu vou considerar como resistência mesmo recentemente ele não respeitando? Então, Rogério, é histórico de zona, né? Independente se na frente está X e atrás está Y, a gente vê o que, que mais está respeitando, entendeu? Poderia explicar novamente sobre a questão do preço andar em cima ou abaixo da zona? Então, irmão, manda amanhã no grupo, tá? Que eu vou mandar para você. Tipo, pode me cobrar. Fala que é só para me lembrar, tá? Fala, pensando. Ontem eu mandei na aula, você falou que iria desenhar e me mandar. Aí eu faço o desenhozinho, fica melhor para você entender, beleza? Eu vou fazer aqui agora já, para você entender já. Calma aí, deixa eu botar pro lado aqui. Ó, quando eu falo andar em cima ou embaixo, é o seguinte, ó. A gente precisa ver se o preço está mais caminhando, batendo e subindo, ou mais batendo e descendo. É isso. É basicamente isso. Só que a gente não pode se iludir também. Eu falo isso desde que os candles estejam encostando na linha. Não adianta estar andando acima do traçamento e não estar encostando. Aí não quer dizer nada. Beleza? Padrinho, estou muito feliz. Acertei os traçamentos antes mesmo de tu fazer, acertei tudo os respeito. Boa, Tiagão. Só evolução, irmão. Vamos para cima. Mais aí algumas perguntinhas, rapaziada. E fechou. A macro tendência você usa sempre como gatilho de entrada ou você usa apenas quando a zona é neutra? Te acompanho faz um tempo e já vejo que você leva muito mais em consideração histórica de zona. Então, Léo, exatamente, tá, irmão? Para mim, os gatilhos mais importantes são sempre histórico de zona e movimentação da vela, tá? Macro de zona tento sempre levar em consideração também. Porém, se eu ver que o histórico de zona está muito forte, a movimentação está muito boa e a macro não está me ajudando, eu não deixo a oportunidade de passar, não. Mas tento sempre filtrar a maioria das entradas a favor da macro, tá? Mais seguro. Se a zona estiver neutra, eu posso pegar de mão baixa, então, é a favor da macro, dá pra pegar com mais confiança? Exatamente, Gabriel, mas eu não vejo por que você entrar de mão baixa, você já está desconfiado de tomar loss, entendeu, irmão? Tem um pouco mais de paciência e espera a entrada mais certeira. Beleza? Gente, vamos refazer essa aulinha, tá? Sexta-feira novamente, me cobre, para me lembrar, não esquecer disso, fechou? E vamos para cima, tá? Vamos fazer mais aulas também, assim, tirando dúvidas ao vivo, né? Na hora, é bacana também. Vamos fazer mais esses modelos, fica bacana, tá? Amanhã o grupo será aberto novamente para tirar dúvidas também, mandem tudo lá, vamos dialogar também, fechou? Gente, infelizmente por conta aí do mercado ruim agora à noite não deu para a gente aproveitar muito da aula, mas pelo menos não ficamos sem, já é?
Então, até sexta-feira, até amanhã, na verdade, tirando dúvidas. Qualquer coisa me chame aí. Tamo junto, rapaziada. Boa noite pra vocês aí.